noite a todos. É um prazer estar aqui no terceiro ano do ensino médio. Hoje nós estamos aqui para apresentar a vocês o Saber Mais 2. Eu estou aqui com a professora Sila e nós juntos vamos apresentar para vocês um conteúdo aí, abordando um conteúdo um pouco mais preciso. Vamos então, né, professora, apresentar os nossos conteúdos? Isso mesmo. Então, olá a todos vocês. Eu estava com saudade de todos. Vamos aproveitar esse nosso Saber Mais para que vocês se preparem aí para o Enem, que já estamos na reta final. E hoje nós preparamos, nesse Saber Mais, uma aula totalmente contextualizada, porque língua portuguesa e matemática também andam lado a lado e vocês precisam interpretar, compreender os enunciados de matemática e também de língua portuguesa. Então hoje nós vamos trazer aí essa interpretação, a questão da inferência dos temas relacionados com aspectos da matemática. Hoje a nossa aula vai ser interpretação e concordância com porcentagem e na aula do professor Hilner nós vamos trabalhar a porcentagem, todo o cálculo que está aí direcionado. Olha como é que é legal, né, professor? Exatamente. Então nós vamos apresentar vários textos e dentro dos textos nós vamos trabalhar o conteúdo de porcentagem, que é o nosso conteúdo de matemática de hoje. Vamos lá, então? Muito bem. Para iniciar a nossa aula, como toda língua portuguesa tem que partir aí de um corpo maior, de um objetivo maior, nós vamos começar prestando bastante atenção no nosso texto de hoje. Vamos ao nosso texto? Os percentuais de reserva legal atualmente em vigor foram mantidos pelo texto aprovado no Senado. As regras determinam que em imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, a reserva será de 80% da propriedade nas áreas de florestas, 35% nas de cerrado e 20% para os imóveis em áreas de campos gerais. Nas demais regiões do país, independentemente do tipo de vegetação, a área mínima de reserva é de 20%. Apesar de manter os percentuais, o texto flexibiliza as regras para os estados localizados em área de floresta na Amazônia Legal. Nos estados que tenham mais de 65% do território ocupado por áreas públicas protegidas, o governo estadual poderá reduzir o percentual de reserva obrigatória de 80% para até 50%, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente. A redução gerou críticas de senadores que afirmaram ser uma regra feita para atingir apenas o Amapá, único estado que se enquadraria nos requisitos. O dispositivo, segundo o senador João Capiberibe, poderia ser considerado inconstitucional e gerar questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal, STF. Para tentar reverter a alteração incluída no Senado, Capiberibe, Randolfo Rodrigues, PSOL AP, apresentaram emenda que acabou sendo rejeitada. Eu sou de um estado da Amazônia e tenho muito orgulho de esse estado ser o que tem maior quantidade de unidades de conservação. Não precisamos de dispositivos que relativizem a reserva legal na Amazônia, criticou Randolph. Bom, vocês já devem com certeza ter percebido aí que o gênero textual é a reportagem, ou seja, está sendo veiculado algo para a informatividade de um todo, de uma coletividade que é a sociedade, no nosso caso a sociedade brasileira. Então, em todas as aulas de língua portuguesa nós trabalhamos gêneros textuais e nas avaliações que vocês terão aí pela frente, com certeza aí a primeira delas é o Enem, vocês vão se deparar com vários gêneros textuais e vocês já sabem aí os elementos e as características que são norteadoras desses gêneros textuais. Percebam que hoje, como habilidade, nós temos que identificar a ideia de maneira explícita, ou seja, aquela ideia que já vem ali no corpo do texto, que não é muito difícil da gente poder perceber, e isso é importante, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, para que a gente possa compreender o que aquele avaliador, o que aquela pessoa está querendo que a gente compreenda, do que a gente tem que prestar bastante atenção para que a gente tenha êxito nessas avaliações.
E aí nós vamos ao nosso primeiro slide para que a gente possa adentrar aí a nossa interpretação com relação aos conteúdos que já estão aí sendo expostos de maneira explícita. Olha só, nós temos aí em primeira análise a questão de que o texto trouxe consigo várias informações, mas o objetivo direcionado aqui é a questão do que determinou as regras, na verdade, específicas para essa lei. Então percebam que nós temos aqui a questão de que nós temos que analisar e interpretar. Então, nesse primeiro slide, nós temos aqui uma das ideias, né, mais explícitas dentro do corpo do texto. Então, que daquele texto todo, repleto de parágrafos, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, é necessário que a gente tenha em mente que algumas partes são partes essenciais, são partes centralizadoras, são as ideias que fazem parte daquele corpo. Nós já sabemos que o gênero é reportagem, mas percebam, tá, gente, que em alguns parágrafos nós temos ali características de tipologias textuais, e aí vocês já devem estar lembrados, recordados a questão ali do que é gênero, do que é tipo textual. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente pensa em algo para ser veiculado para a sociedade, ou seja, faz parte daquele processo de comunicação. E quando a gente fala em tipo, ali nós estamos trabalhando com as características peculiares de determinado gênero. Então nós já estamos aqui percebendo que o gênero é reportagem. E o tipo textual, qual é? Percebam que no corpo do texto nós vamos ter vários tipos textuais. Nós vamos ter aí a dissertação, que é quando nós escrevemos a respeito de algo. Nós também temos ali a questão da descrição, onde ele vai especificar determinadas partes do território. Percebam que é um assunto também muito importante para que a gente possa compreender essa questão aí das regras acerca dos imóveis rurais. Vejam também, tá, gente, que dentro desse tipo textual nós temos a informação sendo retratada, daí o teor da informatividade. Então, voltemos aqui ao nosso slide para que a gente possa compreender a ideia central. Vejam aqui, as regras determinam que, quando ele fala das regras, ele está citando aqui a lei que já foi mencionada nos parágrafos anteriores. E aí, percebam que, com o auxílio deste verbo aqui, ligado aqui a esse conectivo, determinam que nós vamos perceber a ideia de uma enumeração, ou seja, ele vai citar alguns elementos pertinentes ao corpo da lei, ou seja, as regras. Então vejam que as regras aqui está completamente relacionado com um termo já mencionado anteriormente, os percentuais de reserva legal atualmente em vigor. O que eles determinam? Que em imóveis rurais, localizados onde, gente? Olha aqui, localizados na Amazônia, legal, a reserva será de 80% da propriedade nas áreas de florestas, ok? Ele está especificando algo, ele está enumerando aqui, determinando essa questão aí da regra própria para a questão dos imóveis rurais. Vejam que ele continua fazendo a enumeração, daqui ele utilizar o ponto e vírgula para dar aí um encadeamento lógico para essa sequência enumerativa. 35% nas de cerrado. Olha só como ele vai demarcando, como ele vai dando ali uma prioridade para essa interpretação. E 20% para os imóveis em áreas de Campos Gerais. Olha só, nós temos outro ponto e vírgula, e aqui nós temos um conectivo aditivo, ou seja, uma conjunção aditiva. Vejam que ele coloca esses sinais de pontuação, ou seja, o ponto e vírgula, para dar uma ênfase maior na questão ali da determinação acerca dos imóveis rurais. Vejam também
que, para que a gente possa compreender isso, é necessário que a gente já tenha o quê, gente? Conhecimento de mundo acerca disso. No outro slide, vejam aqui, ele continua determinando a questão dessas regras. Olha lá, nas demais regiões do país, ou seja, no slide anterior, naquele trecho anterior, ele estava determinando a questão das áreas rurais, dos imóveis rurais localizados na Amazônia Legal. Aqui, ele continua fazendo a sua especificação, só que ele vai abranger uma outra prioridade nas demais regiões do país. Vejam que isso aqui, tá, gente? No corpo da interpretação é um conectivo. Nas demais regiões do país, independentemente do tipo de vegetação, ou seja, diferentemente da Amazônia Legal, que é a questão das florestas, dos cerrados, aqui é independente do tipo da vegetação. A área mínima de reserva é de 20%. Vejam que é um texto que ele, a todo momento ele vai fazendo descrição, a todo momento ele vai dissertar a respeito da questão dos imóveis rurais, vai também descrever para onde vai determinada quantidade de terra. Então vejam que ele é totalmente descritivo, além também de estar passando aí uma informação para o outro, tá certo? Então vamos lá, olha só. Apesar de manter os percentuais, o texto flexibiliza as regras para estados localizados em área de floresta na Amazônia Legal. Nos estados que tenham mais de 65% do território ocupado por áreas públicas protegidas, o governo estadual poderá reduzir o percentual de reserva obrigatória de 80% para até 50%. Então vejam, tá, gente, que aí ele vai demonstrando, ele vai descrevendo essa questão aí dessa partilha de terras e ele vai também contribuindo para explicar, né, para informar o leitor do que está sendo tratado o texto. Então é importante que a gente tenha que ter em mente que daquele texto todo que nós observamos ainda há pouco, esses 3 slides representaram as ideias mais pertinentes, as ideias centrais, ou seja, a informação de maneira explícita no corpo do texto, que é o que nós vamos ver agora, já que nós estamos fazendo essa contextualização, onde entra matemática, porque pode acontecer de um texto desse, do gênero textual reportagem, nos apresentar dados referentes aí à matemática, que é aí que vai entrar essa questão da percentagem ou da porcentagem. Olha o próximo slide, só para que a gente possa ter a noção do que é percentagem, do que é porcentagem. Vejam aí, nós temos que porcentagem é o mesmo que percentagem, ou seja, é uma fração por cento de qualquer coisa, ou seja, uma taxa ou uma razão do juro. E é isso que a gente vai estudar durante as nossas aulas hoje, com porcentagem, e na outra aula, próxima quinta-feira, nós vamos estudar a questão dos juros, isso mesmo. Onde é que a língua portuguesa vai nos auxiliar em matemática? Nessa questão da interpretação, não é mesmo, professor? Exatamente. E falando ainda sobre interpretação, nós separamos um trechinho do nosso texto justamente para trabalhar o cálculo da porcentagem. Acompanhe comigo. Então nós temos aí, na prática, olha só o trecho que nós separamos. Nas demais regiões do país, independentemente do tipo de vegetação, a área mínima de reserva é de 20%. Então nós vamos aqui trabalhar um pouco a noção, nós vamos quantificar quanto é 20%. Então nós colocamos aí um exemplo, olha só o nosso exemplo. Para uma região com 100 mil quilômetros quadrados, calcule a área mínima de reserva, ou seja, calcule dos 20%, que é a área mínima de reserva estipulado aí no nosso contexto. Então vamos mais uma vez para a nossa TV interativa, vamos calcular juntos esses 20%. Então nós vamos calcular 20%, nós devemos lembrar que toda
porcentagem, todo o cálculo de porcentagem nada mais é do que uma regra de 3. Então, a primeira prática que a gente trabalha é a regra de 3. Para calcular nossa porcentagem, vamos voltar para nossa primeira prática. Então, nós vamos calcular os 20% de um total de 100.000 km² de área. Então, lembrando aqui da nossa regra de 3. Nós vamos calcular 100.000 total da área como sendo 100%, os 20% é a nossa incógnita, nós não sabemos quanto vale 20% desse valor, então nós vamos chamar de x. Vamos fazer a nossa regra de 3 cantada, agora nós vamos calcular juntos. Como é que nós calculando utilizando a regra do 3? Multiplicar aqui 3 vezes 100 multiplicado por x e 20 multiplicado com 100.000. Nós temos uma regrinha, né? Fala. Esse 100 tem que passar para o outro lado. Dividindo, isso se chama princípio multiplicativo. Essa regrinha que a gente trabalha bastante. Nós temos 20 multiplicado com 100.000 dividido por. Já para trabalhar as multiplicações, podemos então eliminar aqui 2 zeros com 2 zeros aqui no centro e nosso resultado será um produto de 20 multiplicado por 1.000, então 20.000 km². Então, nossos 20% calculados aí nessa nossa área total, os 20% representam então 20.000 km², ok? Muito bem, então a gente acabou de fazer a leitura, interpretou, conseguiu fazer a distinção aí do gênero, do tipo textual e fizemos a relação com matemática, que legal. Vamos agora continuar, né? Fazendo essa interpretação. Temos agora mais um texto para vocês colherem as informações do texto e responder calculando então a porcentagem. Acompanhe comigo. Olha só o que diz. O Amapá é o estado brasileiro que possui o maior percentual de seu território ocupado por áreas protegidas. Isso foi citado no nosso texto inicial. De toda a área do estado, que é aproximadamente 143 milhões de quilômetros quadrados, 72% são ocupados por unidades de conservação e por terras indígenas. O estado possui diversas áreas protegidas por lei que visam a conservação da mata nativa. Essas unidades somam 19, 2 municipais, 5 estaduais e 12 federais. Então nós vamos novamente calcular juntos o total aqui de áreas protegidas em quilômetros quadrados no estado do Amapá. Vamos voltar então para a nossa TV interativa. Nós já vimos aqui que nós vamos aplicar a regra de 3, então nós vamos calcular mais uma vez a porcentagem aí dessa área total. Vamos lá, mais uma vez.
Muito bem, agora nós vamos calcular, em definitivo, a área aí de reserva no estado do Amapá. Vamos apenas voltar para o nosso texto e identificar aqui qual é essa área total. Vamos identificar mais uma vez aqui no texto. Então, a área total de reserva é de 143 milhões de quilômetros quadrados. O que nós vamos calcular, que é o que nós vamos pedir, são os 72%. 72% são ocupados por unidade de conservação. Então, vamos aqui calcular o total de áreas protegidas em quilômetros quadrados no estado do Amapá. Então, vocês já viram ainda há pouco que nós vamos utilizar uma regra de 3. Então, vamos escrever mais uma vez a nossa regra de 3. Vamos escrever aqui, então, 143 milhões de quilômetros quadrados. Isto é o total, então representa os 100%. Nós vamos calcular os 72% de reservas. Então, está aqui então a nossa regra de 3 construída. Vamos aplicar agora o nosso produto do meio pelos extremos. Nós já vimos que isso fica 100 vezes x igual a 72 vezes 143 milhões, ok? Mais uma vez eu vou aplicar aqui o princípio multiplicativo, eu vou levar esse 100 lá para o outro lado, ele deverá ir dividindo, então nós teremos x igual a 72 vezes 143 milhões, tudo isso dividido por 100. Fazendo aquela simplificação, vamos eliminar aqui 2 zeros, nós teremos então como resultado da multiplicação de 72 por 1.430.000, o resultado de 102.960.000 quilômetros quadrados. Nós não podemos esquecer aqui a unidade. Então esse aqui é o nosso valor referente aos 72%, ok? Calculando aqui devidamente, nós vamos encontrar este resultado. Então vimos aí, relembramos como se calcula a porcentagem utilizando a regra de 3. Então nós vamos partir para o nosso momento de prática, aquele momento que a gente vai propor aqui uma tarefa, uma atividade para que vocês realizem em cima do que a gente acabou de apresentar para vocês. Vamos então à nossa dinâmica local interativa. Olha só, nós temos um texto agora para que a gente possa interpretar e depois nós temos também cálculos para que vocês possam fazer essa contextualização. Por que língua portuguesa é tão importante para a gente compreender matemática? É porque está no enunciado da questão, nós temos que entender o que aquele enunciado está nos pedindo, tá certo? Vamos lá. Xenofobia e racismo, um fragmento. As recentes revelações das restrições impostas há mais de meio século à imigração de negros, judeus e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas chocaram os brasileiros amantes da democracia. Foram atos injustos cometidos contra estes segmentos do povo brasileiro que tanto contribuíram para o engrandecimento de nossa nação. Já no Brasil atual, a imigração de estrangeiros parece liberalizada e imune às manchas do passado, enquanto que no continente europeu marcha-se a passos largos na direção de conflitos raciais, onde a marca principal é o ódio dos radicais de direita aos imigrantes. Na Europa, a história se repete com o mesmo enredo centenário. Imigrantes são bem-vindos para reforçar a mão de obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão econômica. Após anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a ser alvo da violência e da segregação. Vejam aí o que o enunciado está pedindo. A seleção vocabular do primeiro período do texto permite dizer que vocês vão analisar cada uma dessas alternativas com relação à seleção vocabular. É assim que a gente tem que prestar atenção no enunciado. Vamos à segunda questão, depois vocês vão ver as alternativas com atenção, tá bom? Muito bem. Segunda questão, o estado de Roraima possui aí a sua quilometragem quadrada diária. Desta, aproximadamente 104.018 km² são áreas indígenas, representando quase metade do território da unidade, 46,37%.
A área de preservação ambiental no estado de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, também é extensa, sendo 18.879 km², um total de 8,42%. Por esse motivo, Roraima é o estado brasileiro com o segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas, perdendo apenas para o estado do Amapá. Então nós temos a nossa pergunta que se refere ao texto. Qual seria a área de reserva mínima, ou seja, os 20% do estado de Roraima, se esse tivesse área total de 4 milhões de km² de vegetação? Novamente nós temos aí 5 alternativas, vocês vão analisar, calcular e verificar qual delas está correta, ok? Muito bem, então nós vamos agora aos comentários pertinentes à nossa DLI. Nosso tempo está escrito. Então vamos começar com a primeira questão e depois nós vamos partir para o cálculo da segunda. Vejam que na primeira, o que era necessário nós termos em mente? A questão da ideia ali, da forma explícita. Então daí a pergunta está totalmente relacionada com a questão da seleção vocabular. O que ele está querendo? Nós temos que compreender, nós temos que interpretar o que o nosso enunciado está pedindo. Então vejam que seleção vocabular é escolha de palavras. E vamos partir desse princípio para que nós possamos entender. Olha só, a partir do momento que ele pede a seleção vocabular do primeiro período do texto, nós vamos ter que voltar ao texto. Qual é o primeiro período? Só pode estar contido lá na introdução. Isso vocês estão lembrados da nossa estrutura de todo o texto. Tem um começo, um meio e um fim. Se ele está pedindo ali a seleção vocabular do primeiro período, então nós vamos retomar o texto, na verdade, e vamos identificar esse primeiro período. Olha só, as recentes revelações das restrições impostas. Vejam, há mais de meio século, a imigração de negros, judeus e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas. Vejam que até aí nós temos uma primeira informação que está contida aí no primeiro período. Como é que a gente percebe a questão do período? Primeiro período é a questão daquelas aglomerações de mais de uma oração. Mais de uma oração vai formar um período. Então nós temos aí o primeiro período estando se referindo à questão da introdução. Então nós vamos voltar à letra C, que é a alternativa adequada, correta para o que o enunciado está pedindo. Então o substantivo restrições, que está lá no primeiro período, indica a presença de limitações oficiais na política migratória do país, a partir do momento que ele cita lá a questão da imigração de negros, judeus e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas, tá certo? Então a alternativa correta é a letra C. Muito bem, vamos então para a segunda questão. Eu de antemão, já quero agradecer aqui a participação dos nossos alunos de Santa Isabel do Rio Negro 22. Vamos lembrar aqui da nossa questão. Nós temos informações aí do estado de Roraima, nós temos a sua área total, né, a sua área de vegetação, e nós tínhamos uma pergunta com relação a essa área de vegetação, que nós vamos calcular a porcentagem. Vamos aí para o nosso próximo slide. Então tá aí. Qual seria a área de reserva mínima? Nós vimos aqui que corresponde a 20% da área de vegetação. E se o estado de Roraima tivesse área total de 4 milhões de km², qual seria então esse mínimo, essa área de reserva mínima? Então nós temos que calcular os 20%. Então vamos mais uma vez para a nossa TV interativa e vamos calcular os 20% utilizando a nossa regra de 3, como nós vimos ainda há pouco. Então nós vamos utilizar novamente a nossa regra de 3. Lembrando que a nossa área total aí é de 4 milhões, então estes 4 milhões de km² se referem ao total, ou seja, aos 100%. Nós vamos calcular então os 20%. Esse será então o nosso x, a nossa incógnita. Então, vamos aplicar mais uma vez o produto do meio pelos extremos. Nós teremos aqui 100 multiplicado com x, 20 multiplicado com 4 milhões. Ok?
Lembrando daquele procedimento, né, o 100 vai passar para o outro lado dividindo, isso se chama princípio multiplicativo. Nós teremos então como resolução x igual a 20 vezes 4 milhões, tudo isso dividido por 100. Lembrando que nós podemos simplificar esta fração, cortando aqui 2 zeros do nosso numerador e também do denominador, e o nosso resultado então será o produto de 20 por 40 mil. 20 multiplicado com 40 mil, nós temos o resultado então 800 mil quilômetros quadrados. Então, estes são os 20% da área mínima. Então, olhando as nossas alternativas, nós podemos marcar como alternativa correta a letra D, 800 mil quilômetros quadrados. Essa então é a nossa alternativa correta para a nossa atividade. Muito bem, olha só, fizemos todas as interpretações, perceberam que essas informações representadas por números estavam lá no corpo do texto, então tudo parte do princípio que nós temos que entender aquele texto. E é o que nós vamos continuar fazendo agora em nossa segunda aula. A sua aula continua no próximo vídeo.